Fala pessoal, aqui é o canal Auto Expert, quem fala aqui é seu host Michael. E agora hoje, né, estamos com o Eliel, ele é nosso mecânico aqui em Vancouver, né, todo mundo conhece ele. E eu gostaria que você começasse, Eliel, contar um pouquinho da sua história, como é que veio aqui, como que foi parar aqui, né, e sua experiência também como mecânico no Brasil, né? Eu cheguei aqui há 10 anos atrás, cheguei em agosto de 2015, fazendo o curso de Approach, que aqui a mecânica tem 4 levels, né, que você tem que fazer para pegar a certificação. Comprei esse curso, né, o Approach, que é o primeiro ano, e aí foi assim que eu vim, Para ser etapa por muito bem etapa. claro, galera, é aqui, ó, aqui para explicar um pouquinho, para ser um mecânico, né, o mais alto é a certificação Red Seal. Red Seal. Aí você tem que passar pelas certificações para você poder fazer o tipo de serviço, né? Sim. Aquela de entrada é pastilha, tal, Isso, né? Troca de óleo normal, né? Isso. Aí depois você vai pegando câmbio, motor e outras coisas que seria o Red Seal, é isso? Sim, sim. O Approach, no caso, o primeiro ano, ele abrange um pouco de tudo, um pouco teórico de tudo, e depois o segundo, terceiro e quarto level se aprofunda mais um pouco. O Approach, ele realmente são, tipo, você leva uns 10 meses, 11 estudando mesmo, né? Sala Sim. de aula e oficina. Depois, os outros levels, eles são mais para você, assim, para a pessoa pegar horas em oficina. É como se fosse uma carteira de Exato. piloto de avião, né? Isso, você vai Você indo vai por ter hora. que fazer as horas Isso, aí para você vai isso. queimando a etapa para chegar ao Isso, Red Seal, isso. É porque correto? quando termina o primeiro ano o Approach, aí você passa numa prova. Se passou dessa prova, aí a escola te inscreve no ATA, né, que é o Instituto de Sim, Tecnologia sim, aqui, sim. vamos supor, que coordena o Red Seal para todas as profissões. Após essa etapa, aí a gente tem que trabalhar numa oficina, aí um Red Seal da oficina vai assinar o teu apprentice. Ah, tá. Isso, Olha. aí se inscreve na escola, faz o segundo level, né, que aí se leva aí umas 3 semanas, umas 4, 5 semanas de classe. Aí depois de 4, 5 semanas de classe, aí vai para oficina para pegar a hora. Aí você tem que pegar a hora. Olha aí, galera, olha, para quem quer ser mecânico, Pegar a hora. acha que é fácil aqui. Aqui é um país tudo organizado, né? Aí, ó, não é só que o Brasil que você vai lá e vai para uma oficina, pede emprego e começar a fazer as coisas Igual aí. eu comecei. É, mas quando você Igual chegou eu. aqui em Canadá, tem que ser organizado, né? Não, As coisas não, são porque eu já vim com diferentes. essa intenção de trabalhar na minha área, né? A importância de você se informar, a gente, o canal aqui para informar isso também para quem está interessado, né, no futuro, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, existem esses programas aí de mecânica. Sim. Tem uma carência muito grande, né, porque não é todo mundo que quer botar a mão na graxa hoje em dia, né? Os mais jovens, por exemplo, é a mesma coisa de serviço mais pesado, né, o Sim, sim. pedreiro, essas coisas. Não, mas tem que pôr. Mas aí tem um detalhe. O que eu fiz? Eu esperei sair a minha residência, certo? Porque eu queria já ir para a prova final, porque se a pessoa conseguir comprovar que trabalhou e alguém assinar que ela trabalhou, são por volta de 10 mil horas dentro da profissão, o ITA deixa você fazer o challenge final sem precisar passar pelas etapas. Ah, entendi. Entendeu? Se eles aprovarem. Aí, o que eu esperei? Eu esperei eu pegar PR, aí eu usei... PR é o tipo green card aqui, tá, galera? Isso. O PR é o Permanent Residency, que é o equivalente ao green card, né? Isso. Desculpa interromper. Não, é tranquilo. Por que eu esperei pegar PR? Porque se eu fosse fazer os outros levels, eu iria pagar muito caro como internacional. Ah, como fosse um estudante internacional, Isso. Então eu pensei assim, se o ITA não deixar eu fazer o challenge, aí eu vou ter que ir pela via dos levels. Aí ia ser bem, tipo assim, 3 vezes menos, sendo um PR. Ah, entendi. Entendeu? Ó, galera, ó, outra coisa, eu conheci o Eliel quando cheguei também, a história é bem, cheguei aqui no Canadá, e eu já vinha, assim, pensando em trabalhar carro, comprei alguns carros com um colega chamado Samuel, na Isso, época. foi Samuel. E eu fui para Squamish, que é uma cidade um pouquinho mais afastada daqui, pelas montanhas, né, conheci pelo clima mais frio. Comprei um BMW por um Série 3, por $1.500. Na realidade, o cara queria 3, 4 mil dólares. E acabei fechando por 1.500 porque o câmbio não estava funcionando, né? O Eliel, na época, trabalhava para um indiano, acho que numa oficina, Surrey, e só podia pegar o serviço no fim de semana, que era o serviço grande. Isso. E acabei que comprei um câmbio usado, fiz pesquisa, fui comprar, inclusive foi aqui, ó, aqui no Coquitlam, né? Aqui em Coquitlam? É Prestige Auto Parts, que é muito boa, eu indico todo mundo hoje. E acabamos
consertando aquele carro com muita dor de E eu cabeça troquei na também. drive aí. A gente trocou num drive de um amigo, né? Que acho que é um Isso, fã de um amigo Subaru, meu, né? isso, Esqueci o é nome o dele, Thiago, Aleco, Thiago Thiago, Máximo, pronto. E acabamos consertando de carro. A minha esposa dirigiu ela por 6 meses e 1 ano, se não me falha a memória. Acabei vendendo por 5, 6 mil dólares, se não me falha a memória. É um carro que não nos deu prejuízo, né? Acabei gastando mais que eu gostaria, porque como todo brasileiro, eu também fui aprendendo que aqui, carro velho desse jeito, era um 2007, se me falha a memória, não se conserta tudo para deixar ela perfeitinho, né? Não, não. Eu lembro que eu fui comprando caixa de Não, direção, toda a suspensão, não. tudo, né? Eu lembro E disso. a gente aprendeu que carro velho assim, baratinho, basta ela passar marcha e o motor Não quebrar. E não aí, quebrar, você repassa para frente, né? O que a gente chama de beater, né? Que é aquele que o cara vai pegar todo dia para ir para trabalhar, Sim, só por é um commute, né? segundo carro, né? Só por É muito commute. comum aqui você ter segundo, terceiro carro barato para você ir trabalhar dia a dia e você ter Isso. um carro Da melhor, o fim de família, que é semana o para a família, maior. para viajar. Outro assunto, Léo, que eu quero falar é que muita gente pergunta nos grupos aí como é que é a manutenção preventiva, né? Assim, a manutenção preventiva e tem a manutenção corretiva, Sim. certo? Quais são as diferenças entre os dois? E qual é aconselhável também? Todo mundo sabe que é a preventiva, mas o custo aqui para assim, para consertar um carro. Isso basicamente, vamos dizer assim, em matéria de cuidado com o carro, a preventiva e a corretiva basicamente é igual no Brasil. Qualquer Você lugar do mundo, prevê, né? né? Ah, Você prevê. Agora aqui, como aqui o serviço, né, a mão de obra ela é muito valorizada, muito, muito, muito muito. mais caro do que muitas vezes a peça. Quando fala valorizar, galera, é um pouquinho mais alto, vamos supor, em relação ao salário mínimo, tá? É, Aqui, a hora trabalhada de mecânico, ele começa na faixa de $100, né? Né? começa por 100, 120, 100, e aí 120. dependendo do dealer, oficina, E também o aí... tipo de serviço, Exato, né? exato. Freios, a gente chama book value, né? É, Que isso. existe uma tabela, os mecânicos têm uma tabela, Isso, a gente tem. onde eles fazem o serviço. Aquele serviço, ele já diz quantas horas, 30 minutos, Sim. 2 horas para fazer, né? Aqui, Maico, aqui é diferente, porque no Brasil, eu tive oficina por longos anos no Brasil, mais de 20 anos. Lá em São Então, Paulo, né? no Guarujá. Guarujá. Guarujá, São Paulo. No Brasil é muito comum a gente pegar por empreitada, né? Sim, Então, vamos sim, supor, sim. quanto que é para trocar um câmbio? É X. É. Aí, se acontece no meio do serviço de aparecer um imprevisto, aquilo, não, você já deu o preço, já deu o preço. É aquele bem bolado, né? Aquele Agora, faz o tudo, né? Por um preço X. Aqui já é diferente, aqui é realmente cobrado por hora. Então existe a tabela, a gente usa a tabela, né, nos programas, em que vamos supor, trocar o câmbio do Corolla, tá lá, 12 horas, vamos dizer no caso, é só uma Isso. suposição, né? Tô dizendo que leva 12 horas, mas pegando como exemplo. E se no meio do caminho aqui, por causa do sal, então tem muita ferrugem, aparecer um parafuso que tá lá, que quebrou, entendeu? Que vai dar mais 2 horas de trabalho, o que acontece? A gente liga pro dono do carro e fala, ó, tem um problema aqui que aconteceu, o parafuso quebrou e vão levar mais 2 horas, eu vou cobrar 2 horas a mais. Super normal, assim, não tem esse do cara falar, você já deu o preço. Não, não tem. Aqui não. É o correto também, né? Porque, Léo, vamos ser sinceros, lá no Brasil, se acontecer um negócio desse aqui, o cara vai dizer, se vire. Não, exato. Né? Se vire, que eu paguei para você trocar o câmbio, né? Se vai emperrar 2, 3 parafusos, não é problema meu, é seu. Aqui não, Então aqui é um pouquinho diferente, sim. Acho que é o mais justo, vamos dizer, né? Sim, tanto para a pessoa que está pagando como a pessoa que está trabalhando, porque são horas, aqui é realmente por hora. Vamos supor, a pessoa traz o carro para a oficina, isso é muito importante para recém-chegar, tentar entender como é que é a dinâmica aqui de serviço. Você leva um carro para a oficina, você fala assim, meu carro está fazendo um barulho, gostaria de ver o que é. Não tem uma olhadinha aqui, pôs o carro no elevador, subiu, tirou uma roda, levou meia hora, quando te passar o orçamento e você falar assim, eu vou pensar, tudo bem, mas aqui tem meia hora para você pagar. Isso, que a gente muitas vezes acha que é uma mini inspeção também. Não, a gente chama tem. Lá na oficina, lá onde eu trabalho, na Sir Mitsubishi, por exemplo, a gente tem uma inspeção geral. Ele dá um geral sobre o carro inteiro, o que vai custar em torno de $300, Isso, mais ou menos. Isso. O que ele faz? Ele dá 140, 160 pontos, ele checa ponto por ponto, ele te dá um relatório geral que necessita ser feito. Existe também,
gente cobra um mini inspeção que é de vista, só de olho, assim, rápido. O que é? São os Exato. principais, vazamento, de óleo, de câmbio, aquelas coisas mais cruciais. Que vai custar o quê? Cento e poucos dólares, porque é meia hora, né? 45 minutos de serviço, né? Sim. Existe esse tipo de serviço, por quê? Porque tem um carro bem velhinho que não necessita um carro de 4, 5 mil dólares, você não vai gastar 300 dólares para fazer uma inspeção. Exato. Até porque tem coisas que você vai deixar até ela arrebentar de vez, arrebentar de vez e ir pro lixo, exatamente, que é muito normal. Quando você, por exemplo, as pessoas, já fiz um vídeo sobre o que é comprar na concessionária, o que é comprar no Facebook, certo. no Marketplace, que é muito comum, no Marketplace você comprar mais barato. Sim. Nos carros da concessionária já são obrigados a fazer um safety inspection, né? Que já são tudo feito, né? Você, inclusive, pode levar essa inspeção para seu mecânico. Sim. E para ver se aquele serviço que foi feito bate com o seu mecânico particular. Sim, sim. Porque pode ser que a concessionária pulou algum serviço que não tenha visto, sim. Aí o seu mecânico diz, olha, naquela inspeção não tem esse vazamento XYZ. Isso. Você ou pode voltar para a loja e refazer, né, que é o correto, ou se não, você pode acertar com a loja que o seu mecânico faça, que a gente, assim, acaba reembolsando o dinheiro para você poder pagar o seu mecânico. Isso é comum, tá, galera? Então, assim, ó, quais são os serviços básicos que você aconselha a fazer quando a pessoa compra um carro no Marketplace de 10, 15 mil dólares, por exemplo? Né? Tá, o que é que checar, o que é necessário? Comprou o Marketplace, assim, o ideal é fazer uma inspeção antes, que você pode fazer, você pode levar um mecânico na casa da pessoa, sim. Ou se a oficina for perto da casa onde está, normalmente a pessoa leva até uma oficina para fazer a inspeção. Mas vamos supor que você já comprou o carro. Né? Vamos supor que a pessoa não levou o mecânico, isso, já não quis levar o mecânico, comprou o carro. Qual é a manutenção mínima que a pessoa tem que fazer? Tem que pôr o carro no elevador. Para fazer uma análise, mas assim, mínimo é já colocar um óleo novo no motor, a não ser que saiba que tenha sido trocado. Os fluidos, transmissão porque a cada 70, 80 mil quilômetros você troca o fluido de transmissão. Isso difere de CVT para o câmbio normal, porque CVT eu acho que é mais, eu peço para trocar com 40, antes, 50 mil. Exato, antes, isso. E todos os fluidos, o diferencial, transfer case, o power steering, né? Porque assim, ó, os carros mais antigos, para aqueles que são novos, né, em relação ao mundo automotivo, a gente tem muita gente que não sabe, existem dois tipos de direção. Direção hidráulica, que requer uma bomba, né? Que usa óleo, que usa óleo ainda. Isso. E o mais moderno hoje em dia são elétrica. Eu acho que 90% dos carros são hoje direção elétrica. Tem um ou dois ainda, tá com os esportivos, tal, que ainda usa hidráulico, porque eles dizem que o feeling é melhor, né? O mais preciso, tal, é o old school, né? Vamos dizer, né? Mas a maioria dos carros antigos, né? Acho que de 2010 para trás ainda tem muita direção hidráulica mesmo. Direção hidráulica. De bomba, né? De bomba, bomba mecânica. Então, o que ele checa? Eu acho que é bateria também. Bateria é bom, principalmente quando está chegando no inverno. A gente tem que ver a saúde da bateria, porque tem duas situações que a gente testa na bateria. A saúde dela, né, que é o State of Health. Se está segurando a carga, né? Isso, é o State of Health e o State of Charge, que é o que a gente checa na hora. Porque às vezes o State of, que é o SOH, né, o State of Health, ele está 100%, mas às vezes o carro ficou parado, aí a carga está baixa. Ela perde a carga, ela não segura a carga. Mas ela está com saúde. Sim, entendeu? Entendi. Então, por isso que é bom testar, a gente tem um equipamento próprio para isso. Freio, é bom dar uma olhada em freio, que é algo muito importante. E pneu. Pneu por quê? Porque pneu, você tem que ver a idade do pneu, que eles são 5 anos. Aqui no BC são 5 anos, aí depois ela... Você tem que trocar. Ela é como se fosse carne vencida, né? Isso, exato. Ela não pode ser usada. Assim, um ponto muito importante, e quando você compra um carro, na inspeção, você checar também, que é uma coisa que eu diria que eu já peguei também, o mecânico clicar, né, que tem carne ainda, muitas vezes o pneu ainda tem bastante carne, 4, 5 milímetros, dentro das especificações por lei. Que aqui são 2 milímetros, um mínimo. Sim, mas ainda está acima de 2, né? Aí o mecânico dá um chequezinho, mas ele não verifica o ano de fabricação. Aí ela passa. Então é muito importante, o seu mecânico, por exemplo, ela vai checar, olha, esse aqui não olha deve a idade do pneu, exato. Se ela passar de 5 anos, a concessionária tem obrigação de trocar os pneus zero para você, tá? Não tem obrigação quando você compra no Marketplace, né? Aí, exato, é óbvio. Você compra a gente chama as is, né? Você não tem o que fazer. It is what it is. Assim, ó, galera, comprou um carro no Marketplace, reserve pelo menos o quê? $1.000. Para dar uma levantada no carro. Para dar uma levantada no carro, tá?
Porque eu sempre digo, mesmo que o dono disse, eu troquei óleo faz 3 meses, troquei óleo semana passada, ontem, mesmo assim, eu prefiro trocar com o mecânico. Por que isso aí? Porque você já começa a fazer a sua própria manutenção, Isso, você sabe a data que você trocou, né? Você vai seguir a timeline ali certinha, Você né? segue a sua própria manutenção para você saber quando você fez. E não brinque não, porque trocar um motor, muitas vezes, um carro usado, ela significa o quê? Vai pro lixo, Exato, tá? Um motor, dependendo do carro, no mínimo, mesmo sendo usado, você vai comprar por 2, 3 mil, mais serviço que custa uns 2 mil dólares para trocar o motor. Hoje já é muito raro você achar um motor por 2 contos, viu? Para falar a verdade, viu? É verdade. Tá na minha época ainda achei barato o Tá câmbio mais, do tá BMW, mais. né? Tá mais. Poxa vida, se não me falha a memória, eu chorei tanto. Eu acho que o cara não tava nem acostumado aqui, porque a galera não chora pra comprar as coisas, né? Não. Mas eu chorei tanto que o cara, rapaz, eu tenho pena de mim, quase que ele me contrata pra trabalhar lá. Não chora e não parcela, né? Tem mais essa também, que aqui não parcela não, que é esperado que você pague pelo serviço no final. Assim, comprando outras coisas existe. Por exemplo, celular, essas coisas já existe a empresa que tá parcelando. O próprio Apple, o próprio Samsung hoje parcela até 24. Mas quando você compra peças, né, e serviços, esperado que pague à vista. você paga à vista. Então, olha, muito cuidado. A importância de você comprar e solicitar ajuda de quem é experiente aqui, porque eu já caí nessa. Eu acredito que o próprio Eliel, como mecânico, também já caiu em certas coisas. Talvez não seja carro, mas pode ter caído também, que ele teve que consertar o próprio carro, né? Não é verdade? O que eu aconselho sempre quando a pessoa entra em contato comigo é assim, porque já aconteceu, teve uma cliente, que depois se tornou minha cliente, né? Que eu fui olhar 3 carros para ela. Aí eu analisei, se cada carro eu cobro em torno de 150 a 200, mais o deslocamento, dependendo do local, olha o quanto que ela pagou só para eu ir olhar o carro. Mas por quê? Porque ela ia lá no Marketplace, olhava e falava, vai olhar esse carro para mim. Aí eu cheguei para ela depois do terceiro e falei assim, faz assim, vai você olhar o carro primeiro. Aí, porque, se você gostar... Porque às vezes tem coisa que você consegue ver, às vezes o banco tá rasgado, você entendeu? O ar-condicionado não funciona, e isso aí você, já não me interessei pelo carro. Então quando eu ia olhar o carro, eu olhava para ela, falava, a mecânica tá assim, tá assado, mas tem um rasgo no banco, tem uma amassada ali no chão, coisa que ela poderia ter visto. $200 a cada visita, já foi embora 600 para procurar um carro de 6, 7 mil. Então eu aconselho a pessoa sempre ela ir olhar primeiro, ela olhou e a partir do olhar dela, ela não viu nada de errado e agradou, ela falou, esse é o carro que eu quero, aí sim paga a visita do mecânico para ir no local. Olha, boa dica, tá? E não deixam de pagar, né? Eu sempre digo a quem tá vindo aí, quem se acha espertinho, todo dia, toda semana, eu ouço gente indo lá na loja chorando. Fiz coisa errada. Que seja mecânica, que comprou um carro errado, ou fez um financiamento errado também no carro, tá? Que a gente vai falar em outro momento. $1.000. Dá para fazer uma manutenção preventiva dá pra pelo subir primeiro o carro? Exato, dá. Dá, né? A não ser que na hora que esteja no elevador, a gente pega um defeito ou algo maior. Mas assim, só para fazer aquela preventiva ali, para dali para frente manter o carro, dá assim, $1.000, dá para fazer bastante coisa. Né? Vamos dizer mais ou menos, seria guarde $1.000 para você fazer, né, a manutenção. Para dar uma levantada no carro. Exato. Né? Independente se ela tá lindo de morrer ou não, Isso. e dependendo do ano que esteja, guarde $1.000 para fazer uma manutenção preventiva. Isso aí vai te salvar tanto que você nem imagina. Porque qualquer coisa que quebrar, minha gente, um câmbio, um motor, é de 5 mil para cima. É de 5 mil para cima. E muitas vezes você vai ter que vender o carro por quilo, né? Que seria, eu vou já te dar o valor do quilo, $500 o quilo. Pô, $500 o carro. Normalmente né? eles pagam no isso, quilo. é de 500 a 800 500 a 800, dependendo do truck uns 800 porque é mais pesado. Aí ele vai lá, você vai olhar, chorando, ela só vai imprensar, assim, pá, né? Ela vira uma lata de sardinha, né? Então assim, para encerrar aqui, qual é o carro que você odeia, né, pegar, né? Que marca, né, que marca que seria horrível? Eu tenho uma ideia mais ou menos, né? Porque os carros que eu já comprei, já levei, cara, no geral, você já botou a cara azeda já. Aqui, no geral, eu não gosto de alemão, cara. Olha, aí galera, tá vendo? Ó, sempre digo, né? BMW, Mercedes, especialmente Audi, né? São marcas caríssimas, inclusive as peças paralelas não são baratas, normalmente são mais caros que os japoneses. Então, o que acontece aí é o seguinte, é que quando o pessoal chega aqui, esses carros, que no Brasil, tipo uma BMW, uma Mercedes, assim, sonho, tipo, né? Isso, exato, aqui é viável, porque você vai comprar um por 10, por 12, você entendeu? Você se Só que a né? manutenção é de um carro de 60 mil, pode esquecer isso. Não deixa de ser igual ao Brasil, né? Não,
Um BMW é um carro de 300, 400 contos, né? A manutenção também né? Só que, cara, eles são complicados, velho. É tudo complicado neles. Peça é mais caro, assim, e o serviço em si, ele é mais, sabe? A complexidade, eu Exato, acho, eletrônica também, é Isso. muito chata. Gente, carro de 150, 200 mil quilômetros, um BMW, seja um Mercedes, quando tem um check engine light on, tem tantos sensores a mais. É porque assim, ó, a gente fala que carro é alemão, ela é um overkill, né? Ela tem uma engenharia sem necessidade. Porque você pega um Lexus, que é da mesma categoria, que é um da Toyota, exato. não tem metade da complexidade, né? Exato. E anda do mesmo jeito, faz a mesma coisa. Exato. Né? Pergunto todo mundo, todos os mecânicos, cara, quando entra um BMW velho, já treme, né? Diz, meu Deus do céu, aí vem problema. Tem que voltar umas 5 vezes, às vezes, para consertar, né? E tem um detalhe que aqui, dependendo da peça, tipo, eu como oficina, como né, prestador de serviço, depende da peça, eu até coloco para a pessoa, se a pessoa comprar. Mas aqui é muito normal, o pessoal não coloca a peça que você levar para a oficina. Isso é um ponto muito importante para a pessoa ter em mente, entendeu? Assim, eles não vão colocar freio, eles não vão colocar um câmbio, eles não vão colocar um motor, peça de suspensão, eles não colocam, por causa do liability. Exatamente. O que é isso aí, galera? Porque quando as pessoas me perguntam e eu indico o Eliel, eu já digo para a pessoa, cara, não leva a peça não. Tá? Por que isso aí? É por um motivo seu. Ele fala liability, que é a responsabilidade de se a peça for muito barata e também ela causar um acidente, quem responde é o mecânico que instalou. Ou se a peça não prestou, ele vai ter que voltar, você vai ter que pagar 2 vezes o serviço. Porque aqui eu sou Safety Inspector, né? E quando eu fiz o curso no BCIT, para Safety Inspector, o instrutor ele falou assim, o livro de regra, mais ou menos isso aqui, né? E ele mostrou assim para nós, falou assim, isso aqui é um livro de regra. E ele falou assim, você nunca vai saber esse livro de capa a capa, esquece. Ele falou, você vai ter que vir e consultar, né? O para-brisa está trincado, deixa eu ir lá consultar qual é a regra para um para-brisa trincado, né? De passar numa Safety Inspection. Sim. E ele falou assim, agora os advogados daqui não, eles conhecem isso de capa a capa. Então, assim, quando acontece algo... 6 anos estudando, né? Decorando aquele negócio, né? E ele falou assim, o último mecânico que põe a mão é o último mecânico que assinou. Então, não importa se 1000 mecânicos colocaram a mão, mas depois que você pôs a mão, é você. Então, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é muito grande. Né? Não é muito mais caro comprando peça, fazendo o serviço já com a peça instalada. Exato. Por que isso aí? Porque se vier a ter algum problema com a peça, ele que vai ser responsabilidade e ele vai cobrir também a mão de obra. Exato, isso. Né? Se você vier trazer uma peça, a não ser se uma peça já que você já conhece, é uma marca que é aprovado, né? É aquilo que eu te falei, mecânico, depende da peça. Tipo, um banco, uma headlight. Uma headlight eu troco porque aquilo não vai causar um acidente. Agora, uma headlight. Agora, um freio não. Um freio, uma tie rod, né? não dá. Que a gente chama de pod, né? Que chama Isso. Tipo um CV Axle. Não dá, porque CV Axle é o que a gente chama lá no Nordeste, pelo menos é tripode, tá? Tripode. É homocinético, conjunto homocinético, né? Tá esquecendo o nome das peças, né? Homocinético. Então, assim, ó, essa aqui, cara, às vezes é $30 de diferença, $40 de diferença. E é uma coisa que você troca com 100 e poucos mil quilômetros, 200 mil quilômetros. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá certo? E para encerrar também, ó, qual é a melhor marca para se trabalhar? Cara, Toyota. Rapaz, e Mitsubishi. Mitsubishi também é uma marca muito boa. Não, aqui a gente não precisa cortar não, tá? Pode falar aqui, ó, tá? Em geral, Toyota no geral, Toyota, das Honda, pessoas, né? Honda, mas também, marca muito boa. Mas também tem um negócio, tá? Todos os mecânicos que eu falo, que falam assim, ó, se eu depender de Toyota, eu também morro de fome. Morro de fome, não. Tá certo? Não. Então eu acho que a melhor marca para você seria... Cara, esse é o problema, mas esse é o problema, que quando eu vou dar minha opinião para as pessoas, eu acabo não olhando pro meu bolso. Nesse ponto eu sou burro. Entendeu? Eu acabo falando para a pessoa, não, compra um Toyota que é melhor, você tem mais segurança, assim, eu falo um carro mais robusto. Sim. Um carro que dura mais. Mas não quer dizer que não precisa de manutenção também. Claro que não, porque ela requer menos manutenção, ela quebra menos, né? Isso. Mas em geral, assim, os carros japoneses são muito bons. São muito bons. Os carros coreanos estão chegando lá, mas não está ali no nível do japonês ainda. Sim. É claro que se você... a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre isso também, né? Qual os melhores carros comprar para recém-chegado, quais são os piores. E a gente vai seguindo o próximo episódio, né? Tem assunto pra caramba aqui, tem gente para entrevistar. Exato. Muito obrigado, Eliel. Valeu, hein? Estamos aí precisando. Valeu. E só chegar. Galera, muito obrigado e até o próximo episódio. Um grande abraço.